Bom, meu povo de axé, esse é o segundo vídeo sobre a história do candomblé da Barroquinha. Só que agora a gente vai falar do calundu, porque antes de existir o nome candomblé, já existia a palavra calundu. E é muito importante a gente começar por aqui, porque o calundu não era uma religião organizada nos moldes que a gente conhece hoje. Ele era um conjunto vivo de práticas africanas trazidas na memória, no corpo e na experiência de pessoas arrancadas de diferentes regiões da África e jogadas numa cidade colonial que tentavam controlá-las. O calundu ele envolvia cura, transe, canto, tambor e uso de folhas. Invocação de forças invisíveis e comunicação com os ancestrais. Não acontecia em templos reconhecidos, nem tinha autorização formal, acontecia onde dava, na casa, nos arredores da cidade, nos lugares onde o olhar do poder não chegava com tanta força. Mas isso não significava que fosse invisível. Pelo contrário, o Estado sabia que existia, a Igreja sabia, a elite branca sabia. O calundu ele era tolerado em certos momentos e perseguido em outros, isso dependendo do clima político e das tensões sociais e do medo da rebelião. O calundu ele era, acima de tudo, uma forma de manter a continuidade africana em um território hostil. Era a espiritualidade funcionando como tecnologia para desafiar o Estado de forma direta, mas também não nasce para se submeter completamente a ele. Ocupa um espaço do meio da adaptação da negociação silenciosa que foi a época. Esse caldo cultural aí, espiritual, político, do candomblé vai surgir, mas muito mais tarde. Não como algo novo, do nada assim, mas como uma reorganização, uma institucionalização progressiva de práticas que já existiam há muito tempo, gente. Há muito tempo mesmo. Agora, a Bahia colonial não tinha uma política única para lidar com os africanos e seus cultos. O que existia era uma disputa constante entre duas versões de poder, de um lado uma política moderada e do outro uma política despótica. A política moderada partiu de um princípio simples: reprimir, depois podia gerar revolta. Um contexto em que a população negra crescia, se diversificava e se tornava assim indispensável. A economia era mais inteligente, tolerar certas práticas do que tentar eliminar a força. Mas essa tolerância, no entanto, tinha condições claras. Os cultos africanos só eram aceitos se não afrontassem o Estado, se mantivesse uma aparência de submissão à Igreja e se incorporasse símbolos do catolicismo como imagens de orixás. Orixás, eu estou sempre falando isso, a imagem de santo, e não era liberdade religiosa, era um controle disfarçado. Já a política despótica via qualquer manifestação africana como uma ameaça direta. Batuque, transe, calundu organização negra eram sinais de perigo. Esta corrente defendia a repressão, a invasão, a prisão, a destruição de espaços religiosos. Mais ou menos o que o Estado não faz, o crime organizado está fazendo.
Essas duas políticas não se alternavam de forma linear. Elas coexistiam, disputavam espaço e se revezavam conforme o momento histórico. E é nesse jogo instável que o candomblé da Barroquinha se desenvolve, inicialmente protegidos por setores da elite que viam vantagem política em tolerar sua existência. Vamos deixar claro isso. O candomblé da Barroquinha não sobreviveu por acaso. Ele foi durante um período indiretamente protegido por homens brancos de grande prestígio social da sociedade, e entre eles um tal Conde dos Arcos, um representante de uma política colonial moderada. Essa proteção não vinha de empatia cultural, não, vinha de cálculo político, manter certos cultos sob a vigilância, mas funcionando. Era mais seguro do que empurrá-los para a clandestinidade total, mas esse cenário muda radicalmente na metade do século XIX. A Bahia entra num projeto de modernização que rejeita o passado colonial e tudo que remete à África. Nesse contexto, o candomblé da Barroquinha passa a ser visto como algo incompatível com a nova imagem da cidade. Isso na década de 1850, mas eu vou voltar um pouco atrás depois, tá? O terreiro é invadido, profanado, expulso do bairro. A ação parte de grupos conservadores ligados à repressão dos levantes dos malês. Não foi um episódio isolado, não senhor. Foi uma ação política com memória de ressentimentos e objetivos claros para apagar a presença do africano no centro urbano. Nenhum tema assombrou mais a elite colonial do que o Quilombo dos Palmares. Nenhum. Palmares não era apenas um refúgio de escravizados fugidos, era uma experiência concreta de autonomia negra que durou décadas. A existência de Palmares provava que os africanos e seus descendentes eram capazes de se organizar politicamente, militarmente, socialmente, fora do controle colonial, e isso gerou um mundo profundo e duradouro. Esse medo ele influenciou diretamente as políticas adotadas na Bahia, a repressão a cultos africanos. Vocês conseguem entender? É o passado ligando o presente e o futuro. E não tinha apenas motivação religiosa, tinha motivação política. Qualquer espaço de reunião, qualquer liderança espiritual, qualquer forma de organização era visto como uma potência, uma coisa perigosíssima. E ao mesmo tempo a repressão excessiva mostrava ineficaz. O resultado foi uma política ambígua, controle, vigilância, repressão pontual, quando conveniente a tolerância estratégica. Morde a sopra. Morde a sopra, morde a sopra. E as Irmandades Negras? Falei um pouco delas já no vídeo 1, eu vou falar de novo. É o papel principal. As Irmandades Negras desempenharam um papel central nesse processo, embora formalmente católicas. Elas funcionavam como espaços de sociabilidade, proteção, organização política da população negra urbana. A Irmandade do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo tornou-se uma das mais prestigiosas da cidade. Reunia crioulos, africanos, libertos e até alguns escravizados com uma relativa autonomia econômica. Essas irmandades elas permitiam a construção de redes de apoio,
arrecadação de recursos, assistências funerárias, negociação com a autoridade e ao mesmo tempo servia como um ambiente de preservação de valores africanos, ainda que sob o verniz do catolicismo. Foi nesse ambiente que se formaram lideranças, alianças estratégicas que mais tarde sustentariam a institucionalização do candomblé como nós conhecemos hoje. A criação do cargo de juiz do povo na Bahia revela o quanto a sociedade colonial era mais complexa do que costuma aparecer nesses livros didáticos que nós lemos. Esse juiz representava os trabalhadores e os ofícios mecânicos na Câmara. Durante décadas, os juízes do povo enfrentaram comerciantes corruptos, denunciaram abusos e lideraram protestos contra impostos, caristia. Isso foi alterando profundamente a relação do povo com o poder. Mas essa experiência ela tinha prazo de validade. A popularidade desse cargo incomodou a elite. Em 1713, sob pressão dos conservadores, o cargo foi extinto por decreto régio. Mais uma vez, o problema não era a desordem, mas sim a participação popular organizada. O povo não pode estar dentro dessa história. Até hoje é assim. A Inquisição portuguesa teve uma atuação intermitente no Brasil, mas em certos períodos voltou-se com força contra práticas religiosas africanas. Isso entre 1735 e 1745. Líderes de cultos foram presos, torturados, enviados a Lisboa. E essas punições tinham caráter exemplar. Buscavam o que? Reafirmar o poder de uma instituição que já dava sinais de declínio. A partir da segunda metade do século XIX, com as reformas pombalinas, a Inquisição adota uma postura mais tolerante. A Inquisição adota uma postura mais tolerante, tratando essas práticas como um fruto de ignorância e não de heresia consciente. Entende? É desse modelo. Quando ficou claro que o candomblé era uma coisa indestrutível? Quando o Estado adotou uma solução intermediária. Alguns terreiros passaram a ser tolerados e até protegidos. Outros continuavam perseguidos. Essa situação de semi-clandestinidade durou até 1976, quando o candomblé finalmente deixou de ser tutelado pela polícia e passou a ser reconhecido como religião. Nada disso foi simples. Nada foi espontâneo. O resultado foi de séculos de adaptação, de resistência e inteligência coletiva. Lembrando, no terceiro vídeo eu continuo sobre o candomblé da Marroquina. E tem bastante coisa aí pra gente conversar. Como eu tô a fim de falar, eu vou gravar um vídeo. Deixa o comentário de vocês aí, opiniões, sugestões. Estou aberto. Meu ori a todos.